Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar hoje na nossa aula sobre o uso da vírgula e do ponto e vírgula. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar sobre a vírgula. Para que a vírgula serve, em que situações a gente deve usar a vírgula. Então, a vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, né? Ou seja, quando a gente for ler um texto, para que o texto não fica de maneira corrida, né? Que a gente consegue entender o que a gente for lendo. Ela ajuda também a expressão de pensamentos, de emoções, de sentidos e assim torna mais precisa a compreensão de um texto. Porque quando a gente vai ler um texto, a gente precisa fazer esses sinais de pontuação para que o texto seja compreendido, ou seja, a gente consegue entender o que a gente leu, né? E a seguir vou estar mostrando para vocês algumas situações onde a gente usa a vírgula. Então vamos conhecer. Primeiro, para enumerar palavras nas frases. Então, a vírgula vai enumerar as palavras em uma frase. Então, vamos conhecer aqui de acordo com os exemplos. Banana, melão, manga, abacate e jaca são frutas deliciosas. Então, nesse primeiro exemplo, eu usei a vírgula para separar o nome das frutas. No segundo exemplo, durante a juventude, viveu no Brasil, na França, na Itália. Já aqui no segundo exemplo, a vírgula foi usada para separar o nome dos países. Continuando, para separar palavras e expressões que indicam tempo e local. Então, a gente vai conhecer dois exemplos, um que fala sobre o tempo e o outro que fala sobre o local, para saber onde a gente é usado a vírgula para separar, né? Então, o primeiro exemplo, Arraias, 24 de junho de 2020. Então, Arraias é o local. Então, foi onde a vírgula indicou um local. E no segundo exemplo, durante muitos anos fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Então, indica o quê? Que é tempo, né? Muito tempo atrás. Isso separou por vírgula. Depois, a vírgula serve para separar o vocativo, que é o chamamento, né? Por exemplo, Amanda, você esqueceu o seu guarda-chuva. Então, o vocativo, no caso é o nome Amanda, foi separado por uma vírgula, assim como está na próxima frase, no próximo exemplo. Marcos, estamos à sua espera. Foi o vocativo. Assim como eu dizer, querida, estamos aguardando você. Então, o vocativo, esse chamamento querida, vai vir também seguido por uma vírgula. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o ponto e vírgula. Então, para que o ponto e vírgula ele é usado, né? Para que serve? O ponto e vírgula é usado quando se deseja indicar uma pausa na leitura maior do que a vírgula. A gente pode dizer que o ponto e vírgula ele é um intermediário, ele fica entre a vírgula e entre o ponto final, né? No caso, no meio. Sempre vai indicar uma pausa maior que a vírgula, onde a gente para um pouquinho mais. Então, vamos conhecer os exemplos para a gente saber onde usar. Para separar itens em uma enumeração. O exemplo, no parque de diversões, as crianças encontraram brinquedos, balões, pipoca. Se tivesse mais coisas no parque, então, antes de chegar no ponto final, também as outras palavras iam ser seguidas de um ponto e vírgula. Na próxima dica, para separar oração que tem relação entre si. Então, vamos conhecer o exemplo para saber que relação tem entre si. Então, vamos conhecer. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Então, quer dizer que o rio está poluído e os peixes vão morrer. Então, tem uma relação, essa oração entre si. E o segundo exemplo, Paulo colocou os livros na estante, depois arrumou o quarto. Então, tem uma relação de
organização, né, que ele colocou os livros na estante e foi arrumar o quarto. Agora a gente vai para as atividades que vocês vão fazer no caderno. Primeiro, a número 1, vocês vão ler as frases novamente e reescrever colocando a vírgula quando necessário. Então eu vou ler aqui de maneira calma para vocês compreender onde deve ser usado a vírgula. Então vamos lá na letra A. Arraias, 30 de junho de 2020. Letra B. Fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Letra C. Na família, somos todos unidos. D. Mário, Roberto e Arthur são amigos. Letra E. Gislene, por favor, vem até aqui. Letra F. Tamires doou muitos gibis, livros, revistas e jogos. Então agora a gente vai para o número 2, onde vocês vão usar o ponto e vírgula quando necessário. Então vou ler a frase aqui de maneira calma para vocês compreenderem onde deve ser usado ponto e vírgula. Letra A. Joana começou a tocar seus braços e mãos, balançaram com elegância para um lado e para o outro e passaram pelas cordas. Letra B. Em São Paulo chove, em Goiás faz sol. Letra C. Amanhã é dia de prova, porém não comecei a estudar ainda. Letra D. No capítulo a seguir estudaremos os seguintes temas: Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea. Então, é só isso por hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né, nas atividades. E na próxima aula eu vou fazer a correção com vocês. Tchau, até a próxima aula.